Olá, pessoal. Muito boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, o horário que, também vocês forem assistir aqui a nossa aula. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito específico, como os nossos encontros, eles estão sendo sobre o preconceito e discriminação. Hoje nós vamos falar de um assunto muito novo, muitos ainda estão descobrindo esta palavra, o que significa esse conceito, que é o quê? O capacitismo. Ok? Eu agradeço a presença de vocês aqui, do Edson, do Alexandre, do professor Siqueira e toda a coordenação da Sobrapa. Se você ainda não se associou à Sobrapa, então eu deixo aqui o @sobrapa.oficial, que é o nosso link, o nosso arroba aí do Instagram, e todas as informações vocês podem adquirir lá sobre a associação, ok? Esse é um momento para que a gente possa crescer e estar aí difundindo o nosso conhecimento. Meu nome é Gislaine Cândido, sou psicanalista, doutora em educação, e estarei com vocês aqui nesses encontros a cada 15 dias. Esse é o nosso segundo encontro, em que vamos falar sobre o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas sob a ótica da psicanálise. Nós falamos muito sobre capacitismo, mas na ótica da educação, na questão da sociedade, na questão médica, mas hoje nós vamos falar sobre a ótica da psicanálise, né? Da onde vem esse capacitismo? O que acontece aí no inconsciente de uma pessoa para que ela tenha essas atitudes, esses pensamentos? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tudo bem para vocês? Tudo ótimo, Gislaine. Então, tá bom. Professor Siqueira está aqui com a gente, também psicanalista. Professor Siqueira, o senhor gostaria de se apresentar, por favor? Se apresente aí para os nossos futuros psicanalistas e também psicanalistas e colegas aí de trabalho. É com o senhor a palavra. Obrigado, Gislaine, obrigado. Boa noite a todos, primeiramente. É sempre uma enorme satisfação participar das rodas de conversa, das mesas redondas, né? Enfim, é sempre um prazer estar no meio dos psicanalistas, dos nossos parceiros, desses profissionais maravilhosos, e, acima de tudo, pertencer ao Sobrapa, né? Que é uma sociedade brasileira de psicanálise e autismo. E eu gostaria de agradecer até a fala inicial da doutora Gislaine e me apresentar, né? Eu sou o Siqueira, meu nome é José Aparecido Siqueira, mas eu sou conhecido como professor Siqueira, porque eu sou professor aqui na Unip em São José dos Campos. Aliás, desde que eu me formei, né? Sou formado em letras modernas e português e inglês, desde 74. Sou professor, já militei no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, hoje na universidade. Eu tenho mestrado em comunicação e letras pela Mackenzie e sou psicanalista. Então, e a propósito, estou cursando psicologia, estou no 7º semestre de psicologia, né? Então, eu pretendo fazer uma ponte aí. Em vez de fazer psicologia antes, depois psicanálise, que é um braço da psicologia, eu fiz primeiro psicanálise, né? Comecei antes da pandemia, um pouco. A pandemia foi em 2020, comecei em 2019. E
Então, eu fiz psicanálise, tenho pacientes, atendo, e estou fazendo psicologia. Então, é assim, eu me apresento para vocês e vamos aí participar dessa roda de conversa sobre esse assunto que é, como disse a Gislaine mesmo, né, um assunto novo, mas que nos provoca, né? Provoca discussões, provoca opiniões, provoca, enfim, uma compreensão maior. Espero que estejamos aqui bem à vontade para discutir esse assunto. Obrigado, Gislaine. Obrigado, senhor professor, muito obrigado mesmo. O senhor sempre parceiro aqui com a gente, nas nossas discussões, trazendo enriquecimento para os nossos bate-papos, né? Os nossos bate-papos, para a roda de conversa, isso é muito importante para nós aqui do Sobrapa. Bom, sem mais delongas, agradeço aos participantes, sem mais delongas, vamos então dar início aqui ao assunto, né, tão importante que é a questão do capacitismo, né? Então, quero compartilhar aqui com vocês a minha tela, ok? Deixa eu ver aqui. Aí, ótimo. Estão vendo a minha tela em... Sim. Sim. Né? Então, pessoal, vamos falar hoje sobre o quê? O capacitismo sob a ótica da psicanálise. Então, nós vamos fazer aqui uma análise dos mecanismos, né, inconscientes que sustentam a discriminação contra a pessoa com deficiência. Tá? Então, o capacitismo é isso. O capacitismo é quando a gente discrimina, né? Quando as pessoas discriminam as pessoas com deficiência. Isso é chamado de capacitismo. Então, vamos tentar entender nesses breves minutos que estaremos aqui juntos, quais são os mecanismos inconscientes que causam esse capacitismo, ok? Então, é isso, sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com vocês, tá bom? Então, quando falamos aí a questão do capacitismo, né? Então, quando a gente fala do capacitismo, o que é essa palavra? O que é o capacitismo, né? O capacitismo, a definição dele, pessoal, é o preconceito e a discriminação social contra uma pessoa com deficiência, tá? Baseado na ideia de quê? De que a deficiência é uma anormalidade, que a deficiência ela deve ser corrigida, ou que a deficiência vem primeiro do que a pessoa. Então, o capacitismo, ele se manifesta através de atitudes, né? Atitudes que infantilizam, atitudes que excluem, atitudes que tentam normalizar uma pessoa com deficiência, né? Negando o quê? Negando a autonomia, negando ela enquanto sujeito de subjetividade. Então, é quando você fala, por exemplo, olha, nós vamos receber uma pessoa cadeirante no nosso evento, ou na nossa aula, ou no nosso espaço. Ah, mas como é que vai ser isso? Né? E aí você começa a trazer várias coisas, várias informações que você, né? A gente imagina que talvez, que como pode ser isso, né? Vamos trazer um exemplo simples aí, que é a questão de dança, não é? Quando você fala, nós vamos ter aí nós vamos levar o pessoal para dançar e tem um cadeirante, 2, 3, né? Não, mas espera aí, como assim levar um cadeirante para dançar? Não, mas isso aí, como que vai dançar? Né? Então, o capacitismo é isso, é esse preconceito,
né? Você já faz uma concepção de que a pessoa não é capaz devido à deficiência dela, né? Então, hoje nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para conversar sobre a ótica da psicanálise, como que isso acontece. E um dos nossos desafios psicanalíticos, vamos dizer assim, um dos nossos desafios é que a psicanálise, pessoal, ela não está aqui para patologizar a pessoa com deficiência. Ela não está aqui. E, Gislaine, o que significa isso? Patologizar. Nós não estamos aqui para. Isso significa, nós não estamos aqui, a psicanálise não está para transformar experiências humanas normais como desconforto de vida, né? Ou comportamento comum em doença, em problema médico, tá? Ou nós não estamos aqui para fazer isso, né? Nós não estamos aqui para atribuir uma doença, para classificar uma doença como uma situação. Nós não estamos aqui para amplificar, né, e medicalizar. A psicanálise não está aqui para transformar, né, problemas não médicos em problemas médicos, né? Nós não estamos buscando aqui tratamento, né? Nós não podemos também focar, né, como se fosse um problema, né? A gente não está se referindo aqui em interpretações que enxergam sintomas e hábitos fora do normal como uma doença, tá bom? Por quê? A partir do momento que a gente patologiza algo, a gente acaba rotulando, a gente acaba estigmatizando, né? E isso pode nos trazer ao quê? A diagnósticos incorretos, né? Em relação à pessoa com deficiência. Tudo bem para vocês? Essa questão, então, nós não estamos aqui para fazer esse tipo de questão, para analisar esse tipo de questão, tá? A nossa investigação aqui é investigar a raiz do inconsciente do preconceito e da discriminação capacitista, certo? Nós estamos aqui porque a deficiência, né, e a falta que ela parece representar, né? Por que causa tanto incômodo e angústia no outro? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque quando eu vejo uma pessoa com deficiência, essa dita falta de alguma coisa, né? Dentro da deficiência dessa pessoa, por que ela parece representar um desconforto, um incômodo para as outras pessoas? Né? Então, esse é um dos nossos desafios, né? Desvendar essa raiz, o que está nesse inconsciente, para causar esse incômodo, essa angústia no outro, né? Então, se nós partimos ali do que Lacan diz, e o estágio do espelho também, se a gente passar para essa visão, né, da ilusão da completude, né, então a gente vê o quê? Eles falam que o sujeito, né, ele se constitui através de uma imagem corporal ideal, né, uma ilusão de perfeição, uma ilusão de completude, que jamais será alcançada, não é verdade? Então, o estágio do espelho, ele nos revela, assim, como que a gente, como construímos a nossa identidade a partir de uma imagem externa, né? Então, criando o quê? Criando uma fantasia de um corpo perfeito e completo. Então, essa estranheza do outro, que inconscientemente nós
as pessoas, né, julgam como incompleto. Então, nos remete a esse estágio do espelho. Depois eu vou até pedir para o professor Siqueira nos falar um pouco sobre, inclusive, essa questão do estágio do espelho e do real, né? Então, o real lacaniano, né? O real é aquilo que escapa à simbolização. O que seria isso, Gislaine? É o limite que nos confronta com a impossibilidade de ser perfeito, com a impossibilidade da completude, né? Então, a deficiência e o real. Então, a deficiência pode tocar o real e confrontar-nos, né, com os nossos próprios limites e com as nossas próprias vulnerabilidades. E isso que esse encontro com a deficiência do outro pode despertar uma angústia por revelar o quê? A nossa própria incompletude, né? A nossa própria despertar essa angústia pelo encontro do quê? De saber que não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. E aí isso o quê? Isso acaba entrando numa, vamos dizer, que num embate, né? Então, o pensamento capacitista, ele faz isso, né? Ele faz com que isso aconteça, né? E aí, a gente entra naquele dizer da castração, né? Da castração e da falta de estrutura. O que seria essa castração, né? É o quê? É a não ausência, né? De um órgão, mas a percepção da falta de estrutura em todos os sujeitos, né? Então, na realidade, o pensamento capacitista, ele é isso, ele é a falta de estrutura, né? É a falta de percepção desse sujeito por essa falta de estrutura, ok? Essa não ausência de um órgão acaba trazendo essa percepção de uma falta de estrutura, né, no outro. Então, se você for ver bem, todos nós somos castrados, todos os sujeitos, eles experimentam, em algum momento da vida, a falta de uma condição, que é o que? Essa condição universal. Então, assim, essa projeção da falta, né, que o capacitismo, ele provoca, ele projeta, né, na nossa própria falta, e na falta da pessoa com deficiência, né, é o quê? É uma deficiência do outro, né? Então, ela torna-se esse espelho da nossa própria incompletude, da nossa própria, né, imperfeição, né? Então, eu olho, eu projeto, né, o capacitista, ele projeta na falta, né, da pessoa ali com deficiência, ela transfere isso para a própria incompletude dela. Então, ela confronta, né? Poxa, olha só, né? Uma pessoa com deficiência, né? Uma pessoa ali que tem a falta de algo, né? Dentro de uma condição universal, de uma condição ali de vivência nossa, então, essa castração, ela vem para o pensamento capacitista, ela vem a ser maior, tá? Maior. E aí, o que acontece? Nós acabamos, né, o sujeito, ele acaba depositando, né, a gente entra já agora em que Freud diz que é a questão do quê? Dos mecanismos de defesa do nosso ego, do ego, né? Que é o quê? A projeção. O capacitista, ele deposita na pessoa com deficiência os medos de vulnerabilidade, né? Então, esse medo da vulnerabilidade, a negação, né? O que diz sobre a negação?
né, de tentar normalizar ou curar a deficiência. E no mecanismo de defesa do ego, né, onde Freud diz sobre os mecanismos defensivos, tá? A projeção, que são os medos, a vulnerabilidade, a negação, que é tentar normalizar ou até mesmo curar a pessoa com deficiência. Que é o quê? Você está ali negando, né? Você está negando essa questão, né? Olha, como pode? Não, não dá, ele não consegue, né? Olha aí se cai, olha aí se perde, dependendo da deficiência dessa pessoa, né? E nós também temos outro mecanismo de defesa, outro mecanismo defensivo, que é a repreensão, que é reprimir a curiosidade, que é, né, reprimir, é ter medo do diferente, é você tá ali, né, tem a curiosidade, mas tem medo. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Eu trabalho nessa área de diversidade e inclusão, e dentro desse mecanismo de defesa do ego, de defesa, esses mecanismos de defesa que Freud traz, que é a projeção, a negação e a repreensão, eu trago para vocês aqui um exemplo prático, que é a questão de quando a pessoa, né, ela, como defesa, vamos trazer ali no ambiente empresarial, né, um pensamento capacitista já vai colocar logo a deficiência na frente e já vai projetar esse medo de vulnerabilidade. Então, olha, ele já tem no inconsciente que, poxa, uma pessoa com deficiência é vulnerável. Então, já está instituído naquele inconsciente que uma pessoa com deficiência é vulnerável. Aí, vem a questão de, por exemplo, quando uma empresa precisa contratar uma pessoa com deficiência, esses mecanismos são ativados. Por quê? Porque já vem, poxa, não posso dar isso ou aquilo para a pessoa fazer. Ou não, tranquilo, ele faz de boa. Aqui entre uma cadeira de rodas, ou ali a gente pode, de repente, ter uma pessoa junto com ele, e vai ser tudo normal, né? Então, está negando uma questão que ele necessita, sim, de um apoio, vai precisar de uma adaptação, vai precisar de alguma coisa. E quando vem a repressão? Vem a repressão quando a pessoa tem vontade de perguntar, mas ela tem medo, né? Ela tem medo, ela se repreende, ela tem medo de fazer perguntas para a pessoa com deficiência, que isso causa o quê? Isso causa uma estranheza, isso causa um medo. E para nós que trabalhamos efetivamente com a pessoa com deficiência, essa repreensão, né, não pode existir. Por quê? Existe uma frase da ONU que se fala, nada sobre nós sem nós. E você não vai esses mecanismos de defesa, que é necessário o pensamento capacitista, tá? Começar a trabalhar isso, que é o medo, que é depositar toda essa questão de querer curar, ou de querer normatizar, ou até mesmo de reprimir, tipo, não, aqui não cabe nenhuma pessoa com deficiência, né? Então, esse mecanismo de defensivos está a todo momento na nossa presente, muito latente aí nessas questões da pessoa com deficiência, ok? Ou se não também entra a questão da infantilização, né, pessoal? Então, assim, a distorção capacitista, o que o capacitismo faz, o que esse pensamento traz para nós é a questão de infantilizar a pessoa com deficiência, negando o quê? Negando a própria autonomia dela. E hoje nós já temos casos e casos, exemplos e exemplos de pessoas com deficiência que são extremamente autônomas. Posso aqui trazer vários exemplos para vocês de pessoas
com deficiência e totalmente autônomos. Nós temos pessoas com deficiência que são donos de empresa, atletas, esportistas, artistas, temos pessoas com deficiência que são modelos, dançarinos, bailarinos, professores, né? Então, a pessoa com deficiência, ela não pode ser vista como um objeto de cuidado, né? Ela tem que, ela não pode ser vista como um não sujeito, tá? Então, a pessoa com deficiência não é um objeto, né? Ela é um sujeito de direitos, né? De direitos. E esse pensamento capacitista é que não pode aí acontecer, certo? A incapacidade de digerir a vulnerabilidade do outro, né, acaba trazendo violência, né, ao invés de empatia. Então, quando eu falo lá da repreensão, né, dos mecanismos de defesa, é sobre isso que eu estou falando, né? Acaba se tornando uma violência psicológica, uma violência social, porque quando a gente fala em violência, as pessoas acham que violência é a questão somente de você ter ali o contato físico, de estar batendo numa pessoa, alguma coisa assim. Mas não, né? Não, é uma violência, né? Então, o capacitismo, ele representa uma incapacidade de processar a angústia que a deficiência desperta em nós, tá? Bion nos traz muito essa questão da função de contentação, né, de contenção, né? Bion fala sobre isso, né? Bion desenvolveu uma teoria sobre a função alfa e o aparelho de pensar, né? Então, essa falha na contenção, que é a incapacidade de processar essa angústia que desperta a pessoa aí com deficiência no pensamento capacitista, tá? E o que nós precisamos fazer, pessoal, para desconstruir, né? O que a gente tem que fazer para ir desconstruindo esse capacitismo, né? Então, nós precisamos ter uma compreensão profunda. O capacitismo, ele se revela na nossa dificuldade em lidar com a falta, na nossa dificuldade em lidar com a vulnerabilidade, né, que é inerente a todos nós, né? Nós temos dificuldades de lidar com o diferente, né? Nós temos, né? E precisamos desconstruir isso. A psicanálise, ela vai oferecer caminhos para desconstruir os nossos próprios medos e nossas próprias angústias inconscientes, né? Porque esse pensamento capacitista, ele traz essa angústia, ele traz essa questão, ele traz esse medo, e é isso que a psicanálise vai trazer, vai começar a desconstruir esses medos, essas angústias que estão aonde? No nosso inconsciente, tudo bem? E aí eu trago para vocês também, né, aqui qual é o real, né? Qual é o real? Que a deficiência do outro revela em nós, né? Então, assim, o que realmente revela no pensamento capacitista, né? Que o capacitismo, ele não é apenas um preconceito, né? Mas ele é essa manifestação, essa angústia inconsciente que precisa ser elaborada e construída nas sessões psicanalísticas e também numa sociedade que queremos construir, numa sociedade inclusiva. Então, por que eu penso assim? Por que eu tenho essa angústia? Porque sempre quando eu penso na pessoa com deficiência, já vem esse capacitismo. Da onde vem essas angústias, esses medos? Da onde vem esse pensamento? Ok? Então, a psicanálise vai nos ajudar a entender isso, ok? Vai nos ajudar a descobrir da onde vem
esse pensamento, de onde vem essa manifestação, essa angústia inconsciente para que a pessoa venha a ter esse pensamento capacitista, venha a infantilizar uma pessoa com deficiência. E aí, eu estou falando aqui a todo momento, né, de pessoa com deficiência, e aí você vai me perguntar assim, tá bom, Gislaine, você está falando, né, de pessoa com deficiência, mas o que eu posso entender como uma pessoa com deficiência, tá? Então, vou trazer para vocês. Uma pessoa com deficiência são aquelas pessoas que têm uma deficiência visual, física, auditiva ou uma deficiência intelectual, ou o transtorno do espectro autista, tá? Essas cinco deficiências, elas estão dentro da pessoa com deficiência. Lógico que depois abre o quê? Abre um leque, tá? Abre uma ramificação. Dentro de cada deficiência macro dessa, tem vários tipos de deficiência. Então, uma rápida explicação aqui para vocês, a deficiência física. Então, quem é aquela pessoa com deficiência física? É aquela pessoa que tem alterações no corpo, que compromete as suas funções físicas, tá? Então, como uma amputação, uma paralisia cerebral, uma deformidade congênita, tá? Um nanismo, tá, pessoal? Nanismo é considerado uma pessoa com deficiência física, tá? Então, e outras ramificações também que entram dentro da deficiência física. E a deficiência visual? A deficiência visual inclui a cegueira, lógico, com acuidade visual, né, menor ou igual a 0,05, e baixa visão. Então, olha, eu tenho baixa visão, então é entre 0,3 e 0,5, né, no melhor olho, né, mas depois a parte médica aí deixa para os médicos, mas é mais para que nós, enquanto saibamos o que isso significa dentro da nossa ótica, dentro do nosso conhecimento, para que a gente possa saber, né? E com certeza nós, psicanalistas, também precisamos o quê? Abrir o nosso leque, abrir a nossa mente, por quê? Porque nós, nos nossos consultórios, quem já não recebe, quem já não atende, vai atender uma pessoa com deficiência, vai atender familiares atípicos, em que você precisa ter esse conhecimento, até mesmo para que você não tenha atitudes e também não venha a cometer o capacitismo, tá? Aí vem a deficiência auditiva, que é a perda total ou parcial da audição, tá? E isso vem com audiogramas, e aí fora tem tem aí o exame, a audiometria, para ver, para analisar isso. A deficiência intelectual, que são o quê? Funcionamento intelectual significativo, né, significativamente abaixo da média. Então, com limitações adaptativas, como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, e aí vai. Gislaine, aí entra diversas nuances dentro da deficiência intelectual, tá bom? Que se manifestam antes dos 18 anos, e no caso, né, agora do autismo, que é o TEA, o autismo, também é uma condição que se enquadra aí na condição de pessoa com deficiência, conforme a legislação, tá bom? Então, muitas pessoas, inclusive, estão se descobrindo autistas agora.
Nós temos, inclusive, as aulas que falam sobre essa questão do autismo, e que é muito interessante ir lá na nossa página, aqui na página do YouTube, procurar, que nós temos a nossa professora, que semanalmente ou a cada 15 dias está falando especificamente sobre autismo. E as deficiências múltiplas, muito bem lembrado, que eu tinha já esquecido, que é aquela condição de uma ou mais deficiências, né? Combinando entre elas. Por exemplo, eu atendo uma pessoa adulta já, que ela é autista, e ela é baixa visão, e ela tem o TDAH, e ela está perdendo a audição, tá? Então, ela é uma pessoa com deficiências múltiplas, ok? Muitas pessoas perguntam também, Gislaine, e o TDAH? Não se enquadra, tá? Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Essa pessoa não, conforme legislação, não é considerada uma pessoa com deficiência, mas sim com necessidades educacionais especializadas, que precisa, sim, de um olhar da escola, de um olhar dos psicopedagogos, dos neuropsicopedagogos, até mesmo dos psicanalistas que talvez venham aí atender pessoas que tenham, né, aí o TDAH. Certo? Eu quis dar uma explanação para que vocês tenham esse conteúdo, para que aqueles que não conhecem possam saber quais são essas deficiências, para que não coloquem, tudo é pessoa com deficiência. E eu acho isso muito importante para nós, psicanalistas. Tudo bem? Professor Siqueira, falei muito, né? Não, até que não. Agora, eu quero trazer aí uma provocação para o senhor aí, né? Nessa questão, como Freud, né? Freud, Lacan nos ensinam e falam aí nos seus, nas suas literaturas, né? Que é a falta, né? A falta estrutural, né, de todos os sujeitos, né, porque o ideal de um corpo perfeito e sem deficiência, ele se tornou hoje tão potente, né, e às vezes até violento na nossa cultura, né? Com Então, que certeza. tipo de angústia é essa, né? Que busca por uma perfeição, por uma completude impossível, né? Essa busca pelo corpo ideal, pelo corpo perfeito, essa busca por, olha, se tiver deficiência, não dá, né? E hoje a gente vê tantas coisas lindas, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão dessa questão dessa falta mesmo de estrutura e dessa busca por um ideal desse corpo perfeito e sem deficiência. O senhor fala um pouco para a gente sobre isso, por favor? Falo um pouco, muito pouco. Mas, assim, né, a sua fala foi pertinente, claro, você já expôs com grande maestria aí todo o espectro do capacitismo, né? Então, eu me reportaria até a questão do Lacan mesmo, que ele fala no estádio do espelho, né, da questão do eu, né? A formação do eu. A criança, quando olha no espelho, ela se enxerga, ela vê o eu, como eu sou, como serei, né? Então, você imagina uma criança que tem uma deficiência, por exemplo, que olha no espelho e não se veja perfeita. Isso pode causar-lhe já um pensamento aí, uma angústia, um pensamento que vai trazer-lhe consequências na adolescência e daí por frente. Muito bem. Esse é um aspecto, né? A formação do eu. E o que é interessante, Gislaine, porque nós somos, queiramos ou não, de certa forma, preconceituosos, né, com relação a isso. Pode haver aí uma pesquisa, tranquilamente, que já
já houve pesquisa e muitas pessoas disseram, um grande percentual disso, eu não tenho preconceito nenhum, mas eu não recebo alguém com determinada deficiência na minha casa. E acontece, tá? Então, se nós fizermos uma enquete aí, nós vamos ver que a coisa não é bem assim. E requer uma abordagem muito multifacetada, eu diria, né? Que envolve mudanças culturais, mudanças educacionais, estruturais mesmo, né? Isso tem que começar na escola, um tratamento dessa natureza, para você tentar minimizar essa questão, minimizar, acabar não vai acabar nunca, tá? E é uma questão de estética também, há muita, a, a mídia social hoje, ela é bastante incisiva nesse aspecto, né? As pessoas postam corpos exuberantes na mídia social, postam em situações de praia, de piscina, enfim, N situações, como se aquilo fosse o up da situação, tem que ser assim, esse corpo perfeito. Então, há uma busca, né? Há uma busca incessante na beleza do corpo, na beleza estética, na formosura, até na busca do hedonismo, busca do prazer a todo preço, né? Como se aquilo satisfizesse as nossas questões emocionais. Agora, é trabalhar essa questão, né, de conscientização, conscientizar na escola, na família, tentar desconstruir estereótipos, enfim, é uma questão muito provocante de discussão, tá? Isso tem que ser discutido em todos os aspectos, porque a gente vê na Olimpíada, tem a Olimpíada lá dos paraplégicos, como é que chama? Paralímpicos. Paraolimpíadas. Isso, Paralimpíadas, olha só, coisa fenomenal aquilo. As pessoas conseguem ganhar troféus mais variados possíveis, com conquistas memoráveis na corrida, lançamento de dardo, salto à altura, enfim, nós temos N exemplos de pessoas que têm essas questões e que superaram, estão bem, né? Por que eu tenho que não olhar assim de uma forma diferenciada, preconceituosa para isso, né? As pessoas, por questão genética ou por questão de outras que não vamos entrar no mérito do assunto, mas nasceram assim. E não podem ser descartadas da sociedade. Elas têm que participar, sim, do meio social, da escola, da saúde, enfim. Então, eu vejo assim, Gislaine, eu acho que uma coisa que tem que ser trabalhada bastante também é essa linguagem dos sinais nas escolas, tá? Tem que ter uma disciplina aí para ensinar isso nas escolas, a linguagem de sinais. A questão é língua brasileira de sinais. Libras, isso, língua brasileira de sinais, isso. Então, quer dizer, eu acho que é um assunto para ser discutido, sim, muito prudente você trazer isso à tona, porque, olha o tema, né? Na ótica da psicanálise. A psicanálise mexe com o ser humano, ela trabalha com o ser humano, com o inconsciente, trabalha com o outro, né? Eu e o outro. Como é que eu vejo o outro? Você imagina um paciente meu que chega de muleta para consultar, né, para fazer uma sessão terapêutica comigo. Eu vou olhar de soslaio para esse camarada? Eu vou olhar diferente para ele? Não, absolutamente, ele é um ser humano, tá? E ele passa por agruras, passa por preconceitos, passa por sofrimentos, talvez sofra muito mais, perdão, sofra muito mais do que um sujeito que tem o corpo perfeito, teoricamente. Há pessoas que têm o corpo perfeito, mas que não têm um caráter, tá? Não tem uma formação espiritual, não tem uma formação de moral, e, enfim, essas coisas têm que ser encaradas, por isso é multifacetado. Eu acho que
o capacitismo, ele existe na nossa sociedade, e nós, enquanto psicanalistas, devemos ter um olhar diferenciado com relação a isso, inclusive, tá? Inclusive, para minimizar esse impacto que acontece com as pessoas que sofrem esse tipo de coisa. É isso que eu gostaria de falar para você. Muito obrigado, professor, pela participação. Já vamos chegando no finalmente, mas eu vou aqui responder duas perguntas que são muito pertinentes, né? Então, podemos pensar em um capacitismo do analista em relação ao paciente com deficiência? Sim, podemos. Podemos pensar sim, né? O analista pode ser, né? Então, é fundamental a gente considerar a possibilidade de capacitismo por parte do psicanalista, por parte do analista, em relação a um paciente com deficiência. Porque o psicanalista, como qualquer sujeito, gente, ele carrega em suas próprias fantasias, medos e preconceitos inconscientes sobre o corpo. A vulnerabilidade, né? O capacitismo na clínica, ele pode se manifestar de diversas formas, desde a infantilização do paciente até a negação de sua subjetividade e sexualidade. Tá? Então, é por isso que a formação do psicanalista e a supervisão são fundamentais e cruciais para mitigar esse risco, ok? A formação que inclui a análise pessoal do próprio analista permite que ele explore os seus próprios pontos cegos, tá? E as suas fantasias. Ok? Então, é importante que se faça uma análise didática pessoal, tá? E os principais instrumentos, né, para que o analista reconheça os seus medos em relação às suas próprias vulnerabilidades, né, que pode ser projetados para o paciente. Né? Então, é necessário se fazer essa análise didática e pessoal, ok? Já a supervisão, ele vai oferecer o quê para o analista? Um espaço onde o psicanalista ele pode discutir essa relação terapêutica com um profissional mais experiente, tá? Então, nela, o supervisor vai poder ajudar esse analista até identificar, né? Transferências, suas contratransferências capacitistas, né, questionando, por exemplo, por que a deficiência daquele paciente evoca determinada reação ou emoção ou interpretação, tá? Então, a supervisão é muito importante, é um espaço de reflexão sobre a prática do psicanalista, principalmente os psicanalistas que ainda não iniciaram seus atendimentos, os psicanalistas que estão se formando, são novos, estão indo, né, começando agora um atendimento. E hoje nós encontramos muitas pessoas buscando atendimentos, tá? Então, fica aí uma dica minha para aí todos nós psicanalistas. Está passando a lista de presença, eu já coloquei aqui no grupo, então, eu peço para que os senhores já cliquem no link para fazer aí colocar a sua presença, porque é emitido o certificado dos nossos encontros. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês, eu espero que esse conteúdo seja muito aproveitado e disseminado por vocês, ok? Nós temos aqui um tempo curto, mas podemos falar em outros momentos, voltar nessa questão do capacitismo, mas como eu disse, essa é uma sessão com 7 encontros, nós estamos no nosso segundo, onde hoje falamos sobre capacitismo. Nosso próximo encontro, aguardem, que nós vamos falar sobre outra questão que permeiam aí o preconceito e a discriminação, ok? Pessoal, eu vou encerrar a chamada por aqui,
eu agradeço a todos a participação. Tem aí meu arroba G_Cândido1, para quem quiser ver os conteúdos que eu tenho lá. E o Instagram do Sobrapa, para quem ainda não é sócio, para quem quer se associar, e também vá na nossa página do YouTube, @Sobrapa, digita lá que vocês terão várias aulas lá, que são extremamente maravilhosas e trazem conhecimentos muito bons, principalmente para. Obrigado por vocês estarem aqui comigo durante